Fala, meus engenheiros e arquitetos presentes nesse canal. Bom, a gente vai colocar mais uma aula aí de mecânica dos solos. A mecânica dos solos, agora estudando um pouco sobre os limites dos solos, limite de liquidez, de plasticidade, índice de plasticidade, né, limite de contração também. Então a gente vai introduzir os conceitos necessários para que você saiba diferenciar o que é cada limite. O limite de liquidez é a umidade entre estado líquido e plástico. Ele é obtido pelo aparelho de Casagrande. Se você não viu ainda, eu vou colocar agora uma imagem aí de como é feito esse ensaio, né, do aparelho de Casagrande. O limite de liquidez, ele é a umidade referente a 25 golpes dado aí nesse aparelho. Então, conforme vai girando lá, quando chega em 25 golpes, é o limite de liquidez. 25 golpes, você, de repente, na sua prova vem ali um gráfico, aí ele te dá o limite ali a 25 golpes. Então, é só você tracejar, chegar nos 25 golpes e verificar qual foi o limite dado ali. Eu vou colocar um exemplo aí de questão para você ver como é cobrado nas provas. Outro caso ali é o limite de plasticidade. O limite de plasticidade é a umidade entre o estado plástico e o semissólido. É obtido também moldando cilindros de 3 milímetros, ou seja, você pega uma placa de vidro, né? Ele vai moldando um cilindro de 3 milímetros por 10 centímetros. Ou seja, é como se fosse aquelas massinhas de modelar mesmo, você pega, vai colocando água, né? Aumentando a umidade dela e vai girando, girando, girando. Quando essa peça ela se rompe, esse cilindro se rompe, ali é o limite de plasticidade dele. Vou colocar também uma imagem de como é feito esse limite de plasticidade, como é feito o ensaio. Já o limite de contração é a umidade que limita o estado semissólido e o sólido. Bom, ele não tem muito o que dizer, já por si só a gente já entende que seria o quê? É a parte entre ele estar pouco endurecido e muito endurecido. Seria mais ou menos isso aí, né, a ideia. O índice de plasticidade também é muito cobrado, né, nas provas. Índice de plasticidade é você fazer a diferença, no caso, né, subtrair o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Ele representa a faixa em que o solo é plástico, ou seja, a parte em que o solo ali ele está no estado de plástico, né? Falando aí dos estados anteriores, né, que foi tratado no outro vídeo, representa, né, a faixa do estado que o solo é plástico. Aqui eu desenhei uma reta para que você consiga entender um pouco melhor o que é cada passo. Bom, primeiramente você desenha uma reta, né? Lembrando que o teor de umidade ele vai aumentando conforme você vai passando ali da esquerda para a direita. Então é o seguinte, o sólido primeiramente, aí você coloca, né, os quatro estados do solo, sólido, semissólido, plástico e líquido. Entre o sólido e o semissólido, como a gente tratou aqui, limite de contração. Entre o semissólido e o plástico, a gente tem o limite de plasticidade. Entre o plástico e o líquido, você tem o limite de liquidez, ou seja, você vai aumentando gradativamente a umidade até que saia do estado sólido para chegar no estado líquido. Então, pessoal, é isso aí, a aula de hoje foi um pouco curta, mas tratando ali de um dos limites que são extremamente essenciais para algumas provas. Isso aí cai bastante, principalmente na parte de mecânica do solo, geotecnia também cai bastante. Então, você que está estudando, faz aí o seu esqueminha, como você achar melhor. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Também clique em gostei, né, para a gente conseguir, né, trazer mais vídeos para vocês se sentirem empenhado. Também ativa o sininho, que clicando no sininho você vai ser notificado nos próximos vídeos. E é isso aí, muito obrigado.